A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, continuação. Malaquias 4, verso 15. Pois com toda certeza vem o dia em fogo. Todos os arrogantes, todos os maldosos queimarão como palha seca no fogueiro, na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. É Malaquias 4, verso 1 até 5. Glória a Deus. Mateus 24, 29. E as estrelas cairão do céu. Atos 2, verso 20. O sol se tornará em trevas, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que Jesus vai vir, antes, vai ter um grande sinal no céu. Qual? O sol vai escurecer, vai ficar negro e vai ter esse eclipse. Então, a vinda do Senhor nada mais é do que o grande julgamento. A vinda do Senhor nada mais é do que o juízo final. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todo olho verá. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Apocalipse 6:12. Apocalipse 8:12. Um terço do sol foi ferido. Terça parte da lua e as estrelas, de maneira que um terço ficou sem luz e também um terço da noite. Aqui é Apocalipse 6:12, é quando tocaram a quarta trombeta. Essa é uma parte que escureceu. Aí o sol não vai escurecer de uma hora para outra, não. Primeiro vai ter um pouco escurecimento. As estrelas vão escurecer uma parte, a lua também. Aí na quarta trombeta, e o sol, uma parte vai escurecer. Então quando você vê o sol assim, você for olhar o dia nascer, você vai ver o sol igual uma pizza cortada numa parte. Uma parte do sol vai escurecer. Então você não vai ver o sol redondo quando ele nascer. Eu acredito nisso. Você vai ver ele como uma pizza cortada, faltando 3 partes. É como se fosse dividido em 12 partes. 12 partes. A terça parte foi tirada. Então eu não sei se o sol vai ficar mais menos luminoso, ou se realmente vai ser cortada uma parte do sol, que vai ficar escuro. E aí a outra parte vai ficar clara. Eu não sei ao certo o que vai acontecer. Jeremias 4:28. O céu em cima escurecerá. Ezequiel 32:7. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não refletirá mais a sua luz. Glória a Deus. Então, irmãos, aí todos os versículos, né? Conforme a nossa Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia da África, né? Que explica muito melhor do que a Bíblia do Brasil. Curto muito a Almeida Corrigida, as Bíblias Testemunho de Jeová. Recomendo também muito mesmo a Bíblia Testemunho de Jeová para vocês. Não tem importância, você pode ler também a Bíblia Católica. Você pode ler. Agora, a Bíblia diferente que existe é da dos muçulmanos. Essa Bíblia aí é diferente, então essa Bíblia é muito diferente. Então a gente tem que ter muita fé mesmo no que está escrito na palavra de Deus, acreditar em tudo que está escrito
E eu tô vendo cumprir tudo o que está escrito na Bíblia. A minha Bíblia não é mentirosa, graças a Deus. A minha Bíblia, ela disse que ia ter maremoto, cumpriu. Ela disse que ia haver pai contra filhos e filhos contra pai, cumpriu. Jesus já falou comigo. Eu já vi Deus, Deus Pai, o Espírito Santo. Eu já vi o Filho. Eles são como irmãos gêmeos, eles são muito parecidos. Então eu acredito 100% na divindade de Jesus. Eu arriscaria minha salvação por acreditar em Jesus. Se alguém apontasse um revólver para mim e dissesse, para mim assim, que Jesus não é o caminho, não é a verdade, não é a vida, pois eu morro na incerteza de... Eu não sei como explicar para os irmãos. Porque eles falam, a sua religião não é certa, a certa é a outra. Uns falam, é o católico é o certo, que é mundialmente conhecido, todo mundo conhece a religião católica. O certo é aquela que é uma só. Outros falam que é a cristã no Brasil. Outros falam que é outra religião, que é muçulmano que é a certa. E cada um defende sua própria igreja. Eu não defendo placa nenhuma, irmãos. Uns falam que é Deus é amor, que se não ir para Deus é amor você vai para o inferno, é a única igreja certa. Então eu não defendo religião nenhuma. Eu defendo a palavra de Deus que passa os céus e a terra, a palavra de Deus nunca passa. A única igreja certa, placa certa, é a palavra de Deus. Não existe placa, irmãos. Existe a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, amém? E o Senhor está perto de mim. E estou ouvindo a voz dele. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por estar perto. Santo é o Senhor Jesus, glória a Deus. E aí eu sonhei com a vinda de Jesus hoje. Eu tentei reconciliar duas amigas naquele sonho. A menina desapareceu. A mão dela ainda vi, né? Apertou forte com a minha. Então, irmãos, é complicado, irmãos. É complicado. Deus vai dar chance para todo mundo se arrepender, irmãos. Enquanto o sol não ficar escuro, como petróleo, e não ter esse eclipse total, enquanto não escurecer toda a terra, Jesus não vai voltar. Então, muitos vão passar pela grande tribulação. Vai haver, sim, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser um fenômeno que vai acontecer uma vez só. O arrebatamento da igreja. Então é complicado explicar sobre isso, porque os justos vão subir para o céu. Jesus disse na tua palavra que o joio, ele vai ser queimado no fogo, e o trigo ele vai colher no seu celeiro. Então vai ter sim uma separação dos fiéis e dos infiéis, dos bons e dos maus. Aí eu falei assim, eu não sinto que eu sou uma pessoa ruim, eu sinto que eu sou uma pessoa boa. E Deus vai separar as pessoas maldosas das que são puras. Essa palavra não me condena, irmãos. Eu sei que eu sou falha e tudo. Mas se for pela bondade e se for por esse sentimento de amor, estou salva em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor Jesus. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há. Então você tem que estar em Jesus, você tem que aceitar Jesus. Para morar no céu não tem outro caminho. O caminho não é a placa da tua igreja que vai te salvar. O caminho é Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. A Bíblia diz no livro de Mateus e Lucas 2 que Jesus não veio da vontade do homem, ele não veio do espermatozoide. Desculpa falar assim, irmão, mas eu preciso falar. Jesus ele veio do Espírito Santo. Ele veio do próprio Espírito Santo. Então, Deus não fez o mundo sozinho, não. Você lê lá no livro de Gênesis.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na minha Bíblia está escrito Deus. Deus, irmãos, é um nome. Deus tem 7 espíritos. Deus não é igual nós, que tem um espírito só. Deus tem 7 espíritos. 7. 7. Você imagina o que é 7 pessoas dentro de um só? 7 pessoas dentro de um só. E um deles é o Espírito Santo. Você não vai entender, é muito difícil. Quando Jesus nasceu na terra, ele veio do próprio Espírito Santo. Um dos 7 é Jesus. E ele nasceu, veio como homem na terra, negou a si mesmo. Ele se fez carne. A Bíblia diz no livro de João 1 que o verbo se fez carne. Então Deus é um verbo. Ele é conjugado de várias formas. Deus tem 72 nomes. A saber, não é apenas Jeová o nome de Deus. Não é apenas Alá. Eu creio sim que Alá é Deus também. Eu acredito porque o Senhor me mostrou em sonho. Alá é Deus. Então é complicado. Se você errar, irmão, em alguma coisa, Deus vai te perdoar, porque às vezes a gente fala as coisas e não sabe de tudo. E Ele vai te esclarecer qualquer dúvida do teu coração. Irmãos, então, para finalizar a palavra, vamos ler Mateus 25. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O reino dos céus se tornará então semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, e saíram ao encontro do noivo. 5 delas foram tolas e 5 foram discretas. Pois as tolas tomaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Então, irmãos, o óleo é Jesus, amém? Não adianta você querer dizer que é crente e não levar o óleo com você. Jesus é o Espírito Santo, ele veio do Espírito Santo. Lê lá em Mateus capítulo 2. Então, Maria, ela estava noiva de José. E aí, o anjo apareceu para ela e disse: Salve, agraciado, Deus seja contigo. Tu és bendita entre as mulheres. Ela estranhou, que negócio, que saudação é essa? Ela falou, é porque Deus escolheu você para ser mãe do Salvador. E diz a palavra do Senhor que Maria ajoelhou depois e ela disse: seja feito em mim o que o Senhor propuser para minha vida. Que se cumpra essa palavra. Aí depois Maria agradeceu muito a Deus que atentou para a baixeza da tua serva. Então Maria não é, irmãos, Deus celeste não. Maria é criatura. A Bíblia diz que todo mundo que veio do pó, para o pó voltará. Não existe Maria é Deus. Não existe porque ela não veio do céu. Quem veio do céu foi o Pai e o Filho. Então por isso nós podemos com certeza adorar Jesus de Nazaré, porque Jesus, ele não veio do homem. Ele veio, foi do Espírito Santo de Deus. Maria gerou a Cristo. Ela foi considerada e é mãe de Jesus. Com certeza. Mas nós não devemos adorar a criatura. Podemos dizer que ela é nossa mãe, com certeza, porque Jesus disse, olha aí o discípulo, esse discípulo aí, ela é sua mãe, ele é seu filho. Podemos dizer que ela é nossa mãe. Não para adorar, e sim por consideração, amém? É nossa mãe na fé, Maria, mãe de Jesus. Mas não é para você adorar ela, porque quando os magos foram visitar Jesus, eles não ajoelharam para Maria. Eles deram os presentes para Jesus e adoraram, diz a palavra do Senhor. Você pode ler sobre o nascimento de Jesus. Então, depois o anjo apareceu, assim que eles ofertaram incenso, mirra e ouro. O anjo de Deus apareceu de novo e falaram com eles: passa por outro caminho, porque Herodes há de vir vos matar. Herodes não aceita isso, que Jesus seja o rei dos reis.
Porque ele acha que só ele pode ser rei. E está pensando que Jesus quer tomar o lugar dele. Então, a Bíblia diz que os magos passaram por outro caminho. Na ida, seguir a estrela, né? Diz a palavra do Senhor, que vai ter uma estrela também nesse Natal. E vocês ficar atentos aí no dia 24, provavelmente, vai ter o cometa Halley, né? Que simboliza o nascimento de Jesus. Então, essa estrela, ela sempre passa no dia do nascimento de Jesus. Agora, não sei se isso é verdade, que estão dizendo aí na internet que essa estrela vai passar. A estrela de Natal. Glória a Deus. Então, foi muito interessante. Quando a estrela parou ali em Belém, né? Diz a palavra de Deus, eu acredito que é Israel. Lá na cidade Israel. Jesus não nasceu em Nazaré, ele foi criado em Nazaré. Ele foi em Belém, de Judá. Então a estrela foi lá, pousou ali, houve grande claridade naquele lugar, aqueles pastores que cuidavam das ovelhas, dos bois, dos bodes, dos cabritos. E os pastores estavam ali com os cajados nas mãos. Olha lá a estrela. Vamos lá ver o que está acontecendo? Aí o anjo apareceu para eles e disse: Jesus nasceu hoje, o vosso Salvador. É uma pena que não foi todo mundo que viu, né, irmãos? Foi só aquelas pessoas que estavam ali sitiados naquela terra. Chegando ali, encontraram o menino enrolado no lençol. E aí, queridos irmãos, Jesus ali naquele bercinho de palha, né? Dentro daquele bebedouro de animal, porque esse objeto que usaram para o nascimento de Jesus era um bebedouro, ali se transformou num berço. E nisso colocaram palha limpa. E Jesus estava enrolado no lençol. A palha ela é fresca, irmãos. Eu, por exemplo, muitos dos nossos ouvintes já dormiram em cama feita de palha. Então, Jesus, quando nasceu, o primeiro berço dele foi palha. Então, os magos ofertaram ali nos pés de Jesus, quando ele nasceu. Jesus não sabia falar obrigada. Jesus ele não disse obrigada. Quem disse foi a mãe e o pai de Jesus, por consideração. Obrigada. Deus abençoe todos vocês. Eu digo que eu também não acreditava nela. Eu pensei até em separar dela, sabe? Mas veio o anjo Gabriel e explicou para mim que realmente ela é uma mulher santa. E eu não toquei nela até hoje. Vocês acreditam nisso? Que eu nunca toquei em Maria? Então, ela vai ter o filho virgem. Eu não posso tocar nela porque o que vem dela é do Espírito Santo. Não pode ter pecado. A santidade vai vir ao mundo e eu não posso tocar nela. Apenas acompanhá-la. Acompanhei no parto até o dia de hoje. Mas aí, diz a palavra do Senhor Jesus que José já estava casado com Maria. Então Maria se casou grávida. Glória a Deus. Então, graças a Deus, irmãos, que foi esclarecido toda aquela dúvida, né, do nascimento de Jesus. Eu não ia falar sobre o nascimento de Jesus, irmão, mas estou falando porque o Natal está chegando e a gente tem que lembrar do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus não é você dançar funk na tua casa. O nascimento de Jesus não é você ouvir música sertaneja na tua casa. É você orar, bater o joelho no chão e dizer: Jesus, obrigada. Obrigada pelo ar que eu respiro, pela vida. O Senhor me criou. Diz a tua palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no livro de Gênesis. Glória a Deus, aleluia, Jesus 1:26. E Deus prosseguiu dizendo: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Tenham eles sujeição aos peixes do mar, e as criaturas voadoras do céu, e os animais domésticos, e toda a terra e todo animal movente que se move sobre a terra. E Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, no verso 27. Gênesis 1:27. Então, façamos. Então, Deus não fez a terra sozinha, Deus não fez o mar sozinho, Deus não fez
o povo sozinho. Eu sei que Deus só tem um, isso é verdade.